Mas eu quero tomar como base o texto aqui de Romanos capítulo 4, apenas o verso 17, a parte B, e a parte A do verso 18, que diz assim: e Deus que vivifica os mortos chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para ser pai de muitas nações, segundo o que ele havia dito. Romanos capítulo 4, verso 17 e 18, ele nos traz à tona essa grande responsabilidade nossa em de fato crermos, mesmo diante das tamanhas adversidades que nos cercam, né? Você vê que Abraão era um indivíduo que tinha uma fé tão profunda em Deus, que ele entendia que Deus era capaz de vivificar os mortos. Por que Deus era capaz de vivificar? Porque ele entendia que Deus, esse Deus que tem o poder de tornar a vida alguém morto, né? Seja morte física ou morte espiritual, mas é a ideia de que fundamentava essa ideia porque entendia que Deus trazia à existência as coisas que não existem. Ou seja, se você pegar o universo infinito, o universo na sua vastidão profunda, nós vamos ver que qualquer obra ela teve que vir realmente do nada, né? O nada não produz nada, a não ser Deus como autoexistente, capaz de trazer do nada toda a criação. E é isso que eu quero mostrar a você. Por mais que o problema seja tão grande na minha e na tua vida, uma coisa que a gente não pode desacreditar é que existe o Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer o milagre, capaz de quebrar todas as barreiras, capaz de fazer como Abraão creu, né? Capaz de entender que Deus tinha em suas mãos a capacidade, a força de trazer os mortos à vida, de trazer à existência aquilo que não existe, né? E a partir daí nós podemos entender porque Abraão de fato é tido como, rotulado como pai da fé, porque diz o texto que Abraão creu contra a esperança. Hoje nós vivemos numa sociedade, numa geração em que as pessoas estão totalmente desesperadas, as pessoas estão totalmente incrédulas, as pessoas estão totalmente movidas por uma crise existencial profunda, uma ansiedade profunda, um sentimento de temor, de medo, de incerteza, de insegurança, e já estão perdendo a esperança. Mas aqui diz que Abraão, ele creu contra a própria esperança. Não havia nem esperança, mas a fé dele quebrava os parâmetros da própria esperança. Isso é o desafio meu e seu. É crer contra a esperança, é entender que de fato Deus é capaz de fazer um milagre acontecer. Pastor, isso não seria fanatismo demais eu acreditar em tudo isso? Não. É fanatismo quando eu acredito a partir de uma perspectiva humana. O homem não consegue fazer isso. Ciência não consegue fazer isso. Nenhuma corrente humana consegue fazer isso. Porém, o Deus que é, de fato, o ser autoexistente, ele é capaz de fazer tudo isso e muito mais. Portanto, Abraão tinha entendimento da dimensão quem era Deus. O Deus que era capaz de trazer à existência aquilo que não existe. O Deus que era capaz de fazer realmente aquilo que estava morto, tornar a ter vida. Foi isso que o Senhor deixou bem claro, isso registrado lá no Evangelho de João, capítulo 11, onde Lázaro, um dos seus amigos, havia morrido, e suas irmãs Marta e Maria estavam lamentando, chorando, e simplesmente disseram: Senhor, tu chegasse tarde, nós mandamos chamar a ti, porém tu demorasse lá em Betânia, e meu irmão já está realmente podre, em decomposição, já foi enterrado, já não tem mais solução. Mas ele disse: se tu creres, verás a minha glória. Ele disse: eu creio, diz as irmãs, que haveria de ressuscitar no último dia, mas ele de fato queria fazer aquele milagre naquele momento. E é justamente isso que eu quero dizer aqui a você, mesmo que o seu problema já esteja morto, já esteja em decomposição, já esteja enterrado, já esteja numa situação que de fato não há solução no aspecto humano.
Mas lembre-se que o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que fez milagre na vida de Abraão, é o Deus capaz de fazer um milagre na minha e na tua vida. Portanto, peça a Ele força e fé, esperança para lutar contra a própria esperança. E jamais deixe que o desespero, que o desânimo, que toda sorte de inquietude, de incapacidade reine no teu coração. Seja o nome do Senhor glorificado para todo sempre. E seja você realmente uma fonte de esperança para um mundo perdido. Que nós não venhamos caminhar como muitos estão caminhando, para a depressão, para o suicídio, para toda sorte de coisa de desespero. Mas vamos lançar nossa demanda, nossa inquietude nos pés do Senhor. E lembrando que Ele tem em suas mãos todo o controle. É Deus que é capaz de fazer tudo, porque só Ele é detentor de todo o poder e toda a glória. Portanto, eu encorajo você, eu quero me encorajar a lançar minha ansiedade, como diz Pedro, lançando toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, lançando nos pés do Senhor, depositando em suas mãos e sabendo que somos incapazes por nós mesmos de alguma coisa. Somos incapazes de caminhar sem, de fato, não nos lançarmos nos seus pés. Somos capazes de sermos salvos, de obtermos um milagre, a não ser entender que é Deus que nos faz crer em meio a tamanha descrença, a tamanha desespero, a tamanha desesperança. Mas Deus nos faz realmente perceber, enxergar, mesmo que as nuvens mais densas, mais escuras, pousem sobre minha e sobre tua vida. Mas Ele é o Senhor que vai além da esperança. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que fez milagre, é o Deus capaz de adentrar na minha e na tua vida e fazer o milagre acontecer. Descanse, espere nele. Para você descansar em Deus, você precisa desacreditar de você mesmo. Para você confiar em Deus, para você entender que Ele é o Senhor capaz de ir contra a própria esperança. Mesmo que não haja esperança, Deus de fato é capaz de fazer um milagre. Portanto, para acontecer tudo isso e muito mais, desacredite de você mesmo. Desacredite, devo eu desacreditar de mim mesmo para acreditar piamente no Senhor. Para eu ser cheio de Deus, primeiramente, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo, do meu ego, das minhas crenças errôneas e me submeter unicamente ao poder da sua graça e da sua misericórdia. Deus te abençoe. Não desista. A vida por si só é conflitante, mas a vida é uma dádiva de Deus, é um presente do Senhor. E cabe a mim e a você lutarmos, cumprirmos nossa missão, de entendermos que nós não somos, mas que Ele é. Que nós não passamos de servos inúteis, mas Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, o Deus de misericórdia, que olha para mim e para você com tamanha compaixão, a ponto de mandar o seu único filho Jesus para morrer naquela cruz por mim e por ti. Descanse, não se desespere, creia, mesmo que não haja esperança. Em nome de Jesus.